Você já ouviu falar da osteopatia? Um tratamento não convencional que utiliza técnicas manuais não invasivas e é indicado para qualquer pessoa, visando sempre o equilíbrio do corpo. A osteopatia é uma técnica, da fisioterapia. Ela iniciou no final da Segunda Guerra, através de um médico americano chamado Dr. Steele, que ele percebeu que você conseguia tratar de alguns pacientes sem a necessidade de drogas ou intervenções cirúrgicas. É uma técnica fisioterapêutica que o principal diferencial da osteopatia é que ela visa o tratamento no indivíduo e não na doença. Muitas vezes a medicina tradicional ela trabalha com a doença. A osteopatia não. A osteopatia ela tenta avaliar através de diagnósticos diferenciais o que está acontecendo no corpo do indivíduo para desenvolver uma doença. Então a gente foca mais a questão do corpo do paciente, não em relação à doença. A osteopatia ela trata de qualquer doença. As principais, o que é mais difundido, são as patologias que a gente chama patologias musculoesqueléticas, que são aquelas em lesão de músculo, de tendão, de ligamento, porém, a osteopatia ela trata de cefaleias, ela trata também de problemas viscerais. O que são problemas viscerais? Problemas em vísceras mesmo, como problemas gastrointestinais, problema de rim, problemas de estômago, Por quê? Tudo isso tem relação com o corpo. Como eu falei, a osteopatia, como ela trabalha com alterações do corpo humano, você consegue identificar problemas que estão ocorrendo nesse corpo e até a doença que isso está causando, essa alteração que está causando. O tratamento tem início com uma avaliação, seguido de procedimentos próprios da osteopatia, com técnicas que trabalham desde o crânio até os sistemas linfático e imunológico. O que vai denominar o tratamento, como vai ser feito, se vai ser feito às vezes em uma sessão você consegue os resultados, é a avaliação. Então a avaliação é demorada. Por quê? Porque a gente tem que investigar o paciente de uma forma holística. O que é uma investigação holística? Investigação holística é você não avaliar apenas a região que está sendo acometida, e sim o indivíduo como um todo. Então a questão psicológica ela é importante, a questão fisiológica é importante, a questão dos movimentos, se está havendo alguma restrição de movimento e se tem algum trauma vindo precocemente ou há muito tempo, isso pode estar ocorrendo, isso pode estar desenvolvendo uma patologia. Após a avaliação, nós temos o quê? Nós temos umas condutas osteopáticas que você começa a trabalhar um reequilíbrio corporal. Então, muitas vezes a gente não trabalha na região lesada, e sim onde começa o problema no indivíduo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um nervo chamado nervo vago. O nervo vago é o 10º nervo de par craniano. Ele começa dentro do cérebro, no bulbo, e ele vai até as vísceras, ele vai até a região abdominal. O que pode acontecer? Uma tensão do dia a dia, você começa a ter uma contração muito forte da região do pescoço, e isso pode acontecer uma compressão nesse nervo, e isso pode dar uma dor no estômago. Então, quer dizer, o problema, você está sentindo o problema no estômago, mas fazendo liberação desse nervo na região craniana, que a gente chama, ou na região do pescoço, você já consegue melhoras. Mas para quem é indicada a osteopatia? Existe alguma restrição quanto à idade? Qualquer pessoa pode procurar um osteopata, não há necessidade de encaminhamento médico. E quem pode aplicar é apenas fisioterapeutas que fizeram esse curso, essa especialização de osteopatia. Hoje em dia, os estudos mostram que a gente já consegue melhorar, por exemplo, a respiração de recém-nascidos. Então, a osteopatia já está sendo aplicada até em recém-nascidos, ou até em crianças que estão dentro da barriga da mãe ainda. Então, não existe critérios de exclusão em relação à idade.
Apesar de não ter contraindicações, o tratamento osteopático exige alguns cuidados. Nós vamos manipular, nós vamos mobilizar o indivíduo. Isso pode desencadear alguma liberação de algumas substâncias, como endorfina, serotonina, né? E isso às vezes pode dar uma alteração, por exemplo, em glicemia, né? Que é a glicose no organismo. Então, geralmente não há contraindicações, e sim cuidados. Como eu disse, o fisioterapeuta ele tem que fazer uma avaliação muito bem feita, né? Para que seja elencado qual o melhor tratamento para aquela patologia. Se o profissional não estiver habilitado a fazer a osteopatia, né, ele pode causar lesões sérias, até a morte, até o óbito. Por quê? Porque como nós trabalhamos com toda a região, segmento, né, região do corpo, você pode ter lesões em artérias importantes. E essas artérias que levam fluxo sanguíneo, por exemplo, para coração, para pulmão, para cérebro, isso pode desenvolver uma lesão irreversível. Então, volto a dizer, o osteopata ele tem que ser, né, um profissional fisioterapeuta apto a exercer essa atividade. Existe geralmente o nosso Conselho Regional, o Conselho Regional de Fisioterapia, né, os CREFITOS, cada região tem o seu conselho regional, né? E nós temos também uma associação, né, de osteopatia, que ali você tem o credenciamento dos profissionais. Mesmo com foco no paciente e não na doença, o trabalho osteopático envolve diferentes profissionais, sempre levando em conta as diversas formas de tratamento. É importante você sempre ter o trabalho multiprofissional, né? Com um médico, com um farmacêutico, né? Ou até com um educador físico na atividade para aquele paciente. Mas só que isso pode acontecer o quê? Isso pode mascarar, o medicamento ele pode mascarar a dor ou alguma sintomatologia do indivíduo. Geralmente, quando a gente faz tratamento osteopático, primeiro o paciente passa pelo tratamento osteopático e depois ele é encaminhado a um outro profissional. Nós sempre tentamos trabalhar em várias profissões para o bem comum do paciente. Porém, são formas e metodologias diferentes de abordagem, né? Então, a abordagem da osteopatia é você tentar até prevenir uma doença, né? Mas sempre focado no organismo do indivíduo e não, como eu disse, naquela doença propriamente dita. Nós fomos até a Clínica de Fisioterapia da Unimep acompanhar a demonstração de um atendimento feito pelo professor do curso de Fisioterapia e especialista em terapia manual e técnicas osteopáticas, Dr. Paulo Fernandes Pires. A primeira técnica que eu vou estar demonstrando é uma tração cervical. Na verdade, são movimentos rítmicos, né, e oscilatórios que nós fazemos para mobilizar um pouco das raízes dos nervos cervicais e, portanto, a gente mobiliza esses nervos no ponto onde eles saem do forame de conjugação das vértebras. O que eu vou mostrar é chamada de thrust. É uma técnica, então, de baixa amplitude e alta velocidade, né? Que, na verdade, nós fazemos quando nós encontramos na osteopatia uma lesão osteopática, que seria uma disfunção somática. Então, por exemplo, eu vou fazer a técnica na região cervical. Geralmente, pacientes que têm essa disfunção, eles têm dores e limitação de movimento. Então, na osteopatia, nós achamos essa limitação de movimento e aplicamos essa técnica em alta velocidade e baixa amplitude. Agora eu vou estar demonstrando uma técnica também de thrust, mas para a coluna mais baixa, que seria a coluna torácica. E depois, em seguida, eu vou mostrar uma técnica para a coluna lombar, que é a mesma coisa, então, é uma técnica em alta velocidade e baixa amplitude, para que o terapeuta, no caso o osteopata, ele consiga desbloquear o segmento articular que está bloqueado.
próxima técnica, então, seria na região lombar, também um thrust. Próxima técnica será uma técnica articulatória para articulação glenomeral. Então, quando nós observamos alguma falta de mobilidade nos testes de osteopatia, nós fazemos essa técnica de glide para realizar movimentos no sentido onde a gente encontra a limitação. Próxima técnica é também uma técnica articulatória e não aquelas de alta velocidade. Seria uma técnica articulatória para a região do joelho. Em pacientes, por exemplo, que tenham uma redução do espaço articular, nós fazemos uma técnica de tração e ao mesmo tempo mobilizamos a articulação do joelho para devolver mobilidade e aumentar o espaço articular. A osteopatia é reconhecida em mais de 10 países e é inclusive recomendada pela OMS como um tratamento eficaz que contribui para a qualidade de vida das pessoas. Mas lembre-se de sempre procurar um fisioterapeuta qualificado. Este foi mais um Viva Bem. Acompanhe esse e outros programas da TV Unimap pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site tvunimap.com.br. Tchau, tchau e até a próxima!